Então, é uma grande alegria estar com todos vocês novamente na quinta-feira especial do nosso momento de ponto de luz, que todo dia nos encontramos às 18 horas, mas nas quintas-feiras a gente tem um encontro saúde e espiritualidade. E nós temos tido a grata alegria de estarmos com o querido Dr. Dariushi, que tem nos ajudado a compreender e passar por esses momentos tão difíceis que a humanidade tem vivido. Hoje, o tema que será abordado é o que as doenças nos ensinam sobre a saúde. Então, vamos deixar os nossos microfones no mudo, para que a gente não tenha interferências, e o Dr. Dariushi está com a palavra. Depois a gente vai ter um espaço de perguntas e respostas. Boa noite a todos, a todas. Mais uma semana num período inédito na história recente, pelo menos para todos nós da nossa geração, todos presentes aqui. Eu acho que nossos avós passaram a última pandemia de impacto parecido com isso, sob condições de algum modo muito diferente, de algum modo muito parecido. Os problemas que assolam a humanidade, de algum modo, continuam iguais. Problemas de desigualdade, desunião. A última pandemia de influenza começou nos últimos... Olha que provação, que tribulação dos últimos meses da Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos passando um período bastante difícil. Ana Paula, eu perdi conta de quantas sessões nós já tivemos de saúde, se hoje é a quinta ou a sexta, mas é um assunto que não se esgota. Realmente, nós falamos de como não se trata apenas de uma crise de saúde, que a manifestação externa é uma crise de saúde, mas tem tanta coisa mais envolvida nessa crise. Nós conversamos da questão de saúde ser não apenas a falta de doença, e se algo que vai além da ausência de doenças, que a saúde é tanto física quanto espiritual. E que o que o mundo está passando agora é uma tribulação, mas que de algum modo está purificando a humanidade com grande sofrimento, com muitas perdas. É um momento dificílimo, de dores, de perdas. Mas que no meio desse tumulto, algumas coisas estão começando a aparecer. A questão de como estamos ligados como a humanidade uma só, e é hora de parar de pensar que somos separados, que somos diferentes, que somos divididos conforme as linhas que algumas pessoas inventaram e colocaram nos mapas, e que o sofrimento de um afeta todos os outros, e que nós estamos num momento ímpar de provação, e que também pode nos ensinar muitas lições importantes para o futuro. Então, só para recapitular os temas gerais que nós tocamos nas últimas semanas, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a doença nos ensina sobre a saúde. E, mais uma vez, eu sempre friso isso, não tenho a pretensão de dizer que eu vou fazer justiça ao tema. Eu vou tentar fazer meu esforço humilde para tratar um assunto bem complexo, bem difícil. E, no final, nós vamos ter
alguns minutos para falar sobre algumas questões, algumas dúvidas e algumas preocupações que me foram mandadas, e vamos ter tempo de conversar sobre algumas questões específicas. Geralmente, ainda as perguntas são sobre a pandemia de Covid. O que a doença nos ensina sobre a saúde? Primeiro, nós estamos falando de doenças físicas ou doenças emocionais, espirituais. Na verdade, não precisamos fazer distinção em termos da aprendizagem. Por quê? O ser humano, nós temos várias maneiras de aprender sobre o mundo, de aprender o que é importante na vida, de aprender a valorizar o que nós temos. Infelizmente, muitas vezes, a valorização de qualquer coisa é na hora que a gente perde. Quando é uma perda temporária, melhor, né? A gente fica com algum problema, alguma virose, machuca alguma parte e se dá conta de que todos os dias é muito sortudo, é muito abençoado. Porque todos os dias se levanta, anda, vê, ouve, respira bem. Então, a questão de realmente realizar diariamente, toda manhã que nos acordamos, o valor do que temos, é uma aprendizagem muito grande. Além disso, o que as doenças, uma parte das aprendizagens que eu tenho observado nos meus pacientes, às vezes são pessoas idosas, às vezes são jovens, às vezes são pessoas que se consideram importantes, têm alguma posição de autoridade ou não. As pessoas, seja uma doença de 24 horas, seja uma doença de meses. Essa semana partiu uma paciente que esse Natal desse ano, ia fazer 104 anos. Ela ficou na UTI 6 para 7 anos. Então, olha a aprendizagem dessa senhora e sua família. Tinha bisneto adulto. Então, assim, a época das doenças, e ainda mais as perdas, é uma época onde são as épocas mais difíceis, onde tem mais tribulação, onde tem mais provação, a gente pode ficar com mais dúvidas. Mas também são momentos em que podemos ver com clareza o que é mais importante na vida. Eu me lembro, por exemplo, pessoas... Sim, eu tenho visto pessoas de todos os tipos, classes sociais, tipo de doença. E eu me lembro mais que uma vez que alguém muito bem financeiramente Ana Paula, o meu microfone continua sendo mudando para mudo. Acho que tem algum problema aí. Então, ou se a fala é muito cansativa, é só falar que eu mudo de ritmo. Então, e essas pessoas, você vê alguém, por exemplo, extremamente próspero materialmente ou uma posição de autoridade e tem um ente querido gravemente doente, você vê que a pessoa daria tudo, trocaria tudo que tem no mundo material para ver a cura daquela pessoa. Então, nesses momentos, a doença nos ensina de maneira brutalmente clara o que é mais importante na vida. E que não esqueçamos depois que a doença passar. Eu acho que nos momentos, essa pandemia tem muito a ver com perdas, com milhares e milhares de perdas só aqui no Brasil. Essa semana, os Estados Unidos, com todo o seu poderio, passou de 150 mil
óbitos, 150 mil pessoas, pais, mães, filhas, tios, que se foram. E não podemos de nenhuma maneira banalizar essas perdas e as outras dificuldades que vêm junto. Às vezes não uma perda de vida, perda de emprego, perda de muitas coisas. Então, nesses momentos, acho que uma das primeiras lições para nós como ser humano, como seres humanos, indivíduos e coletivamente como humanidade, é realmente quanto nós somos indefesos, quanto nós somos sujeitos à vontade de um ser superior e de lembrar sempre de confiar e pedir a ajuda e o apoio e a força e as confirmações desse ser superior. É o ser superior de todas as religiões, tanto faz. Até de quem não acredita em religião, ser superior daquelas pessoas também. E nos aprofundar nesse sentimento de que tudo que acontece nesse mundo é passageiro, o que é mais importante vai permanecer. Nossa fé, nossa força, tudo que fizemos de bem nessa vida, nossos amores, nossos afetos sinceros, essa existência plano material que nós atravessamos, alguns atravessam por 40, 50 anos, outros por 80, outros por 103, mas ninguém fica para sempre. É transitório. Então, essas perdas, por mais dolorosas, tristes que sejam, nos lembram do que nós estamos passando um aspecto, uma fase da nossa existência que é passageira, de não nos apegarmos ou acostumarmos muito com os aspectos, os detalhes dessa vida. Quanto dinheiro tem, qual o título que tem, qual a função que tem, qual a importância que as pessoas acham que temos, questões de fama, de beleza física, tudo que nós temos nesse mundo é passageiro. O que não é passageiro são, mais uma vez, são nossa fé, os atos sinceros que nós realizamos nesse mundo em prol dos outros, os atos abnegados, sem querer nada de volta, nenhum reconhecimento. As amizades, o amor e o afeto verdadeiro, tudo isso permanece. Todos os nossos entes queridos, aqueles que partiram, nos esperam no próximo mundo, no mundo espiritual, que é a verdadeira existência. E o que nós levamos mais que tudo, isso a doença, os vais e vens desse mundo, a doença física e o processo de envelhecer, francamente, nos ensinam, para aqueles de nós que estamos abertos a perceber, que tudo que pode nos enganar, acha que é importante. Talvez alguém com 20, 30 ou 40 anos de idade acha que é muito atraente, ou muito forte, ou muito, sei lá, ou muito inteligente. Isso não é física. Eu sou inteligente, estudei muito. Tudo isso, com o passar do tempo, nós vamos aos poucos entregar de volta ao mundo da natureza. Até a inteligência, com a idade, vai se perdendo aos poucos. Então, essa fragilidade da vida
o fato que o ser humano foi criado, foi desenhado com fragilidade, que pode adoecer e que inevitavelmente vai partir para outro mundo. Pode ser motivo de pânico, de neurose, de tristeza. Eu não estou falando de uma perda súbita, eu estou falando do dia a dia. Tem gente que tem pavor de envelhecimento, não consegue enfrentar. Tem gente que quando fica doente, e os médicos são famosos, nós temos, eu já tratei alguns colegas que são muito sangue frio, são médicos excelentes. Agora, quando acontece com eles, qualquer coisinha perde totalmente a calma, não sabem enfrentar. Então, tudo isso é aprendizagem que nós precisamos acumular e aproveitar ao longo da vida. Infelizmente, parte dessa aprendizagem são lições dolorosas. Mas quando olhamos para a existência, para a nossa existência, eu não quero ser pessimista, eu vou levar isso para um lado positivo. Mas se olhar, a partir do momento que o ser humano nasce, que nós nascemos, o que acontece? A vida material pode ter uns ganhos ao longo, ganhamos altura, ganhamos peso, ganhamos diploma, ganhamos marido, esposa, filhos, emprego e tal. Só que a partir do momento que nós nascemos, nós estamos num processo de perda. Perdemos avós, eventualmente perdemos pais, perdemos outros entes queridos. Isso faz parte. Aos poucos perdemos a saúde. Ninguém fica com saúde perfeita até o último momento. É um processo. Perdemos aos poucos saúde. Os nossos sentidos, que tanto são importantes para nós, os sentidos vão se enfraquecendo. Vamos perdendo aos poucos, alguns mais rápido que os outros. Perdemos a rapidez, a perspicácia. Então, por que isso? Talvez nós precisamos ganhar, porque essa vida foi criada para ganhar, antes de partirmos para a próxima fase da nossa existência. Talvez nós precisamos ganhar visão espiritual, na mesma medida que nossos olhos vão envelhecendo. Talvez precisamos ganhar e aperfeiçoar nossa audição espiritual. Talvez nossa maneira de nos expressar, além de usar as pregas vocais, mas nos expressar a questão do carinho, do perdão, de compaixão. Talvez nós precisamos ganhar tudo isso antes que começamos a perder a força da voz. Enfim, são atributos internos, são atributos espirituais, que são os atributos que nós vamos levar para a nossa vida espiritual. Para não prolongar muito o assunto, mais uma vez, eu gostaria de dizer que essa epidemia, a minha preocupação maior com a epidemia não é tanto o vírus. Se esse vírus fosse se alastrar, digamos, fosse se alastrar sem controle nenhum através da Terra, o número das pessoas se perderiam seria uma grande tragédia, seria uma catástrofe. Mas a longo prazo, tudo isso a humanidade ia repor. Eu acho que não quero banalizar essa pandemia. Não é nada banal, é algo extremamente sério. Mas eu acho que o maior impacto que a pandemia está tendo é o impacto emocional. Que imagina, uma pessoa perde a vida, quantos dezenas e centenas que são afetados? Uma pessoa, para cada pessoa que
perde a vida, quantos ficam gravemente doentes ou ficam doentes em casa com tanta gente preocupada assim, entrando em pânico. Então, o nosso desafio maior hoje é a saúde emocional, é de manter o equilíbrio, de manter a fé que a humanidade vai atravessar isso, como já atravessou tantas crises, que a humanidade não está abandonada, que tem um Criador amoroso que está perto de nós. Mas talvez, por algum motivo, nós, como a humanidade coletiva nesse planeta, temos que passar por essa tribulação coletiva. Então, eu vou parar por aqui. Eu gostaria de pedir, eu recebi algumas perguntas específicas das amigas Maria Cristina e Regina, antes de chegar a essas perguntas muito pontuais que têm a ver com a coronavírus. Eu gostaria de convidar todos a comentarem, a acrescentarem, e aí a gente continua na questão de responder a questões específicas. Então, queridos amigos, podemos usar o chat, quem preferir, mas como nós estamos também no número de 12 presentes aqui, dá também para a gente fazer a pergunta direto, né, para o Dr. Dariush. De uma forma mais ampla, né, que ele está trazendo, sem ser específico para a Covid. Ele ainda vai abordar as perguntas que foram enviadas e vai responder. Então, se alguém gostaria de comentar ou perguntar, dar uma contribuição, lembrar de abrir o microfone. A Git está com o microfone fechado, a Git está falando. Depois eu quero. Você está no mudo, Git. Agora isso, sim. Isso. Então, quando o doutor Dariush estava falando sobre essa coisa de que com a idade o corpo da gente se desgasta, não é? Lembrei da minha avó, que era uma pessoa muito assim, sábia. Então, ela sempre dizia, quando a gente dizia para ela que ela devia comer melhor, que devia assim, andar mais, essas coisas. Então, ela dizia, minha filha, isso aqui já está tudo desgastado. Você não vê que até o ferro, o aço, assim, as matérias mais duras e resistentes também desgasta, enferruja. Então, isso aqui já está desse jeito, então. E ela, assim, né, falava isso sorrindo, sem, assim, se achando normal. E eu acho que isso que é o normal. É um corpo físico que Deus nos empresta para um tempo, só que nós não sabemos qual é a duração, e depois, na hora, tem que devolver e continuar a viagem, não é? Então, é isso que eu dizia sempre. Eu muito paciente. Olha. Eu queria acrescentar um avô meu, avô paterno, nos últimos anos da vida, o meu pai sempre conta, falava para ele, senhor não pode comer isso porque o médico diz que tal, e a resposta dele era muito simples. Ele disse que é melhor que digam comeu e morreu do que não comeu e morreu. Então, a resposta dele, ele viveu muito bem, ele estava muito... Sim, que eu quero que o povo depois diga que comeu ou morreu. É menos trágico. Em relação a isso, que eu queria dar uma palavrinha também sobre meu pai, falava do pai dele, meu avô, que era um português, dentro do interior de Portugal.
E que meu pai dizia, falava para o meu avô, pare de comer de manhã cedo vinho com pão e ovo estrelado, isso vai te fazer mal. Aí ele falava a mesma coisa, eu já estou para lá da outra esquina, daqui a pouco eu preciso fazer a minha vontade agora. Amanhã não sei o que vai acontecer. Eu acho essa sabedoria que tem os idosos, quando chega essa fase de idade e não tem essa preocupação com o amanhã, É, é o mais importante para a gente não ter problema emocional. claro. Levar tudo assim, Na bem leve. brincadeira, no bom humor. É. Eu acho que algumas pessoas também estão em paz com sua eventual partida. Uhum. Então, qual o ditado? Tem 3 coisas que não são evitáveis, que são inevitáveis. A morte, os impostos e a burocracia. Então, são as 3 constantes na vida do ser humano. Eu, imposto e burocracia. Eu acho que os últimos 2 são piores, mas quem sabe. E se vê que tem gente que está em paz com isso. Assim, eu que convivi com essa questão durante tantos anos na UTI, você entra em um ambiente que o seu dia a dia é isso. O seu dia a dia ou é a partida da pessoa, ou a possibilidade, o risco da partida, ou como a família está lidando. E se vê que aqueles que estão... a grande distinção entre os pacientes e as pessoas que estão em paz, que ajudam, podem até sofrer muito, mas conseguem lidar, conseguem digerir que a perda é o constante da vida, são aqueles que têm fé. Não digo as pessoas religiosas. Alguns de nós somos religiosos por costume. Pode até falar alguma frase 1000 vezes sem pensar no que, mas as pessoas que têm fé. Agora, a religião pode fortalecer a fé, mas a pessoa religiosa não necessariamente é uma pessoa de fé, tem uma diferença. As pessoas que têm fé, que desenvolveram esse atributo no seu tempo passageiro na vida, chegaram, e geralmente tem pessoas que são extremamente evoluídos, são pessoas que com 15 anos já tem isso, com 19 anos eu já vi isso. E tem pessoas que ao longo da vida, uma vida mais longa, mais natural, que realmente entendam do processo, justamente o que nós estamos falando, usam a questão das perdas, das doenças inevitáveis, de compreender mais profundamente, entrar em paz com a natureza do mundo e ver que não há nada na última análise, não há nada a lamentar, não há nada a temer. Me corrija se não é de Abdu'l-Bahá. Eu acho que de Abdu'l-Bahá, filho de Baha'u'lláh, que ele fala que depois que uma pessoa parte, de não lamentar a gaiola quebrada, porque a gaiola pode estar quebrada, mas a ave que ficava, o pássaro que ficava na gaiola, a gaiola quebrada é um sinal que o pássaro ficou liberado, que está voando livre nas alturas. Então, é um exemplo muito simples, bem a estilo de Abdu'l-Bahá, de colocar algo extremamente profundo, uma simplicidade tão bela. Mas é essa, a essência da perda no mundo material, muitas vezes, um ganho no esfera espiritual. Isso que nós precisamos lembrar sempre, claro que nós vamos ser tocados pelas dificuldades dessa vida, mas a não deixar que nos sacuda profundamente. Que sinta, atravessa,
sinta a tristeza, sinta a dor e continue firmes no propósito da vida. Eu achei muito Algo mais? interessante. Gostaria de fazer um breve comentário. Quando você colocou, né, se o idoso começa a perder, por exemplo, né, uma dos nossos sentidos, que são tão importantes para o mundo da matéria, como a visão, é porque ele vai estar ganhando percepções mais refinadas, espirituais, né, visuais. Da mesma forma, auditivas, né, ele vai estar escutando melhor o mundo espiritual. Aí, imediatamente, isso me levou a pensar, às vezes, quando uma criança nasce com uma limitação física, ou uma síndrome, uma paralisia, frequentemente a gente faz comentários, nossa, mas é uma alma de anjo, mas é uma criança tão pura, parece tão evoluída, né? Parece que ela já chega nesse mundo num outro estágio. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, que no envelhecimento, isso que você acabou de dizer, que a gente pode estar... Está cortando, Ana Paula. Sim. O microfone está cortando. Na internet, Voltou às agora. vezes, a internet às vezes dá uns piques, mas voltou? Ah. Não, só fechando isso, tá dando para entender? Tá travando, né? Agora. Não, deixa vocês comentarem, então. Eu queria só fazer um comentário. Uma amiga de muitos anos atrás, que eu trabalhei com essa pessoa, e ela já tinha 70 e poucos anos, né? E eu, na época, tinha 30 anos, 31 por aí. E eu sempre a chamava senhora, e educação, né? E tinha muito cuidado com ela, né? E ela, assim, até para quando ela caminhava, eu queria segurá-la, né? E sempre dona para cá e dona para lá. Um dia ela me olhou assim, ela falou assim: você me vê muito velha, né? Eu falei: por quê? Você me chama assim, senhora, e tem tantos cuidados comigo na hora que eu vou subir a escada, você quer me segurar. Mas você sabe de uma coisa? Eu me vejo aquela menina de sempre. O nome dela já algumas pessoas conhecem aqui, Ana Gisela, ela trabalhou na sede nacional. Sim. Ela disse, era uma alemã, né, e era assim ela trabalhava, ela pegava, fazia as traduções, escrevia numa rapidez. Ela olhava assim, ela olhou: você me vê muito velhinha. Ela falou: mas isso aqui é só umas rugas que eu tenho e é uma carcaça. Mas dentro de mim, eu sou aquela Gisela jovem, radiante. E ela disse: não me olhe como velhinha, não. Me olhe como a sua colega, sua amiga, colega. Né? Que eu até no trabalho dizia: sabe que aqui, ó, senhora, eu tinha cuidado com ela no início, muito inspirada. Aí eu olhei para ela e falei: sabe de uma coisa? Realmente, a gente envelhece. É o físico, as nossas rugas, temos mais experiências, mas os nossos sentimentos, nossos amores, né? As nossas qualidades, o que a gente vai adquirindo, né? Somos sempre aquela menina, né? Ontem, outro dia, a Thelma cantou, fez uma homenagem para as avós, tão linda. Eu vi a Thelma como uma jovenzinha, alegre, feliz, fazendo essa homenagem para o Dia dos Avós, que foi um dia assim, ela cantou, né, que ando devagar, porque já tive pressa. E aí fez uma poesia assim, tão, tão bonita, né? Então, é isso que eu não sei, Darius, me veio isso também, dessa vontade de viver, de estar bem. E essa senhora já faleceu, né? Ela morava no sul do Brasil, foi uma das barragens que veio da Alemanha para cá.
mas era uma pessoa que eu nunca esqueci, tenho muito carinho por ela até hoje. Lembro disso com muito... ela tinha 75, eu tinha 31 anos, e aí depois comecei a olhá-la como a Gisela, como uma minha colega de trabalho, minha amiga, né? Que a gente trocava ideias, né? E aí era isso. É por isso que eu sempre peço a Ana Paula de não colocar o doutor na minha frente, na frente do mesmo nome, mas ela sempre coloca. Eu lembro das últimas vezes que nós fomos visitar a minha avó no Canadá. Eu já morava aqui, já morava no Brasil. E ela tinha 96 anos, lúcida, e meu pai tinha 60 e pouco, cabelo tudo branco, e sempre quando a gente saía, ele dizia: sair, cuidado ao atravessar a rua. Sim, mãe, eu vou cuidar, eu vou. Aí ela falava em voz alta, levantava as mãos, é tudo questão de percepção, sim, é o estado interno. Essa história sua foi muito interessante. Eu não quero estourar o tempo, Ana Paula. Eu gostaria de chegar às questões rapidamente. Eu não sei se a conexão dela caiu, mas não, a Ana Paula está. Tá bom. Eu vou começar com a pergunta da querida Regina, depois da querida Maria Cristina, que fez 2 para 3 perguntas. Eu vou tentar resumir tudo para não deixar sem tom. Primeiro, desculpa, eu queria pedir diferença a BJJ, os riscos é melhor, é mais seguro. E eu sei que a Regina mandou para meu outro e-mail, esse aqui que termina com JJ, é melhor, tem menos risco de eu omitir. Regina, a questão de comida, da transmissão da coronavírus por pessoas que preparam comida, ou em casa, ou mandar esse é um risco muito baixo, pelo que dizem. A questão da transmissão é por gotículas no ar. Dificilmente isso seria uma questão. Teria que ser uma questão de uma contaminação muito estranha, alguém, sim, grande volume de alguém que espirrou 15 vezes em cima da... Não, dificilmente isso se transmite por esse mecanismo. Então, especialmente conhecendo um lugar que é higiênico, que usa máscara, que embala bem, que cozinha bem, as questões de sempre, o risco disso, de transmitir coronavírus por alimentos, é baixíssimo mesmo. Então, Maria Cristina, eu vou em ordem inversa do que mandou, porque a resposta última é bem contundente. Então, a questão de voltar para casa e colocar as roupas na luz do sol, nós continuamos com essa informação, que as coisas que mais eficazmente prevenem são distanciamento, uso de máscara, lavar as mãos com sabão e água, nem precisa ser álcool, água e sabão, e evitar lugares onde tem muita gente comprimida junto, ainda mais se for um espaço fechado. Esses continuam sendo as questões. Se alguém tiver
tive preocupação que passou por alguém que espirrou, tal, sim, poderia tirar as roupas e lavar, pode até deixar os sapatos na porta. Tem muita cultura que já faz isso, como as culturas orientais. Então, mas não deve chegar a ser um fator de estresse, porque aquele estresse vai fazer mais mal do que qualquer coisa que possa entrar em cima de uma camisa. E a questão de sua preocupação com uma vacina, mais uma vez, a humanidade vai sobreviver. Nós sobrevivemos à pandemia de 1916-18 sem vacina. Se Deus quiser, nós vamos ter uma vacina, mas mesmo que não tenha, isso vai, de algum modo, vai passar. Sobre a questão de mais um regime de tratamento, essa semana saiu uma nova combinação das mesmas coisas. Essa vez é zinco, azitromicina e tal. Eu vou responder essa pergunta citando a fonte, citando quem falou isso. Essa é uma médica dos Estados Unidos, não sei de qual país da África que ela é de origem africana, que foi promovida para alguma posição. Essa pessoa fundou algum grupo religioso chamado Firepower, Poder de Fogo tipo armas, esse é o nome da igreja, Poder de Fogo. Ela já falou que trabalhando numa vacina para fazer com que as pessoas não fiquem outra coisa que ela falou que são alienígenas nas pesquisas médicas. Isso tudo tá, não é fulano disso, tá? Isso fazer dano a nossa institucional. E coisa, e quando alguém diz, sim, ou diz que fulano disse que fez tal coisa e deu certo, com 4 membros da família. Essas coisas não têm vazamento, as pessoas ou fazem por uma boa intenção muito mal colocada, muito ingênua, ou mais frequentemente fazem com má intenção. O grupo que emitiu a declaração dessa médica, ela também diz, eu vi a declaração porque alguém mandou para mim, e abri e de repente vi, não fui procurando. Ela diz que por que usar máscara, dado que a doença tem cura, que é hidroxicloroquina, e que ela, a hidroxicloroquina, nunca viu nenhum paciente morrer. Quando o médico diz nunca viu nenhum paciente morrer, olha, a palavra nunca e a palavra sempre é muito complicado no ser humano. Isso já desqualifica a pessoa. E, para terminar, eu estou falando tudo isso não para enfatizar a colocação dessa mulher, mas para desqualificar o que circula aí. A organização por trás dessa mensagem dessa mulher, que estavam junto com ela, tinha muitos junto de jaleco branco, não branco, é um grupo chamado Breitbart. Breitbart é muito conhecido, é um grupo da extrema-direita, um grupo racista, é um grupo que possivelmente tem tendências nazistas, e esse é o grupo por trás. Então, pensei sobre esse grupo, mas centrarmos no que sabemos que funciona
e pedir ajuda e proteção e ficar concentrado no que nós precisamos aprender nessa pandemia espiritualmente, no que nós podemos fazer para os outros que estão sofrendo nesse momento. Esse sim é o que nós deveríamos estar fazendo para ocupar nosso tempo esses dias. Desculpa a resposta prolongada. Muito obrigada pelo esclarecimento. Grata. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Então, queremos agradecer. Nós vamos ter ainda um livro, não é? Daqui a pouco. Sim, queremos agradecer a presença de todos vocês, a presença do nosso querido amigo Dariush. E quinta-feira que vem estaremos de volta e com os encontros de orações. Ednélia, que você está vindo pela primeira vez, nós temos todas as 18 horas um ponto de luz virtual e às 6 horas da manhã também. Então, grata pela presença, voltem sempre e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite para todos, fiquem bem. Tchau. E aproveitem, eu acho assim, a frase que eu tentei falar aquela hora, que agora parece que a conexão está um pouco melhor, que eu quero guardar no meu coração, que aquilo que a gente perde materialmente é porque a gente está ganhando espiritualmente. Então, acho que a gente colocar nessa balança, quando a gente sentir que está perdendo alguma coisa, para a gente tentar perceber o que a gente está ganhando no lugar daquilo que a gente está perdendo, né? Então, isso é muito bom. É isso aí, Ana. É isso aí, Dariush. Muito bom. Obrigado Gratidão. pela paciência, gente. Imagina. Nós que agradecemos. Obrigada, Virgínia, pelo convite. Obrigada, Dariush, por suas explicações. Acalmou muito meu coração nesse